Hoje eu quero falar com vocês sobre inércia. Today I want to talk to you about inertia. Yeah. Okay. Vai ser um pouco difícil aqui, eu e o David, mas a gente vai se entender. It's going to be a little bit difficult for me, but we'll try. Nós estamos refletindo aqui na juventude, estava conversando com o pastor Felipe, e ele me disse que o nosso tema é Amanhã vai ser maior. I was talking with Pastor Felipe, and we were talking about how the theme for tomorrow is going to be maior, which is greater, bigger. Em consideração aos meus amigos americanos que aqui estão, eu vou fazer uma leitura do contexto político que o Brasil está vivendo, rapidinho. Okay, so for the sake of you guys, the Americans, he's going to just give a kind of a quick word about some politics. O Brasil está passando por um momento de despertar de consciências. Right now, Brazil is going through a time of just kind of like, this is a hard word to translate, despertar. Wake up. Okay, waking up, kind of a conscious awakening. Nos últimos 2 meses, gente, 2 meses? Mais ou menos, né? Nos últimos 2 meses, as pessoas estão indo para a rua e reivindicando melhores condições de educação, saúde, transporte público, principalmente. So for the past 2 months, people have been going to the streets, and they've been, calling for better education, for better transportation, things like that. Porque não é nada razoável a quantidade de impostos que a gente paga e os serviços públicos aqui serem tão ruins quanto são. Because they're upset because right now people are paying, but public services are still like really bad here. E aí nas redes sociais, várias hashtags têm povoado os Twitters e os Facebooks da vida. And so on a lot of social networks, Twitter and Facebook, you see a lot of hashtags about what's going on. E aí a nossa igreja resolveu fazer uma série todos os domingos chamada Manifesto. So our church decided to do a series every Sunday entitled Manifesto. Domingo pela manhã eu falo sobre o Manifesto, domingo à noite o pastor Felipe fala sobre o Manifesto. And so on Sunday morning he's going to speak about a manifest, and on Sunday night Pastor Felipe is going to talk about a different manifest. E aqui na juventude, o tema que o pastor Felipe escolheu junto com a diretoria dos jovens foi Amanhã vai ser maior. Okay, and so the theme that Pastor Felipe chose for tonight was Tomorrow will be better. Justamente para transmitir esse sentimento de que as coisas realmente podem mudar, que as coisas realmente podem ser diferentes. And so it's this idea that things will change. Tomorrow things are going to get better. Things are in the process of changing. Muito bem. Agora a galera do Brasil é com a gente mesmo. Eu quero falar hoje para vocês e também para o pessoal da WinShape sobre inércia. I want to talk to all of you guys, WinShape included, about inertia. Nós, há pouco tempo atrás, vimos esse conceito. Para alguns há mais tempo, para outros há menos tempo. A gente viu esse conceito no 2º grau nas aulas de física. Okay, so you guys have all learned about this concept. Some of you it was a long time ago, some not so long ago, but this concept in physics. Pois é, o conceito de inércia ele começou a ser formulado no século 4 a.C. por um filósofo chamado Aristóteles. So the rule of inertia starts with to be formulated. Okay, before Christ. Por Aristóteles. For what? For Aristotle, by Aristotle. Yeah. Thank you. Unbelievable. Oh my God, unbelievable. E Aristóteles disse uma coisa muito simples. Ele constatou, por exemplo, que se eu pegar esse telefone e colocar em cima dessa mesa, se eu não fizer nenhuma força sobre ele, ele vai ficar parado. Okay, so Aristotle said something really simple. If I put this phone on the table and I don't do anything to it, it's going to stay still. Mas que se eu começar a fazer uma força sobre esse telefone, ele vai se movimentar. But if I start to apply force to this cell phone, it's going to move. Muito bem, daí nasceu a ideia de inércia para Aristóteles, um conceito bem simples, que um corpo vai se movimentar desde que exista uma força atuando sobre ele. And so this is a really simple idea that a body will stay
still it will stay motionless unless there's a force placed upon it. Mais tarde, um outro cara chamado Galileu Galilei, But later, this man came along called Galileo Galilei, no século 17, bem depois, and he said after this, ele disse... Vocês estão entendendo que ele não está traduzindo exatamente tudo, né? Mas tudo bem. Ele disse que duas forças, na verdade, atuam sobre um corpo. Existe essa primeira força que impulsiona o movimento, mas existe uma força contrária ao movimento. and Galileo explained that there are actually two forces at work here. One is the force pushing against the object, and the other is the force pushing back contrary to that initial force. Essa força contrária ao movimento dos corpos, Galileu chamou de atrito. And so the contrary force against the object, Galileo called... I don't know how to say in English. I don't either. Oh my God. Atrito em português, ok? What? Thank you. Friction. Obrigado. E aí, alguns anos mais tarde, um outro indivíduo chamado Isaac Newton, ou Sir Isaac Newton. So a few years later, we had Sir Isaac Newton. E aí ele formulou o conceito de inércia tal como a gente estuda nos nossos livros aí de física. And so he formulated this concept that we study in physics. E o conceito é o seguinte, rapidão. And this is the concept. Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso. In the absence of force, a body in repouso will continue to be in repouso. It will continue to stay it will just stay still. And a body in movement will continue to be in movement. E um corpo em movimento vai continuar em movimento, isso ele chamou de movimento retilíneo uniforme. Quem está fazendo vestibular aí? Who took the vestibular here? Não tem ninguém fazendo vestibular aqui? Isso cai pra caramba, né? E o que é movimento retilíneo uniforme, gente? Eu também tive que desenterrar, porque apesar dessa minha cara de garoto... Oh my God. It's talking about uniformity. Eu ia tentar falar em inglês, mas deixa pra lá. Eu tenho 32, então já tem um tempinho que eu saí do segundo grau. I have 32 years old, so a long time ago I studied this at the school. Diz assim, movimento retilíneo uniforme é o movimento no qual a velocidade permanece constante durante todo o percurso do corpo. A velocidade é constante, diferente de zero, e a aceleração é nula. Yeah, sure, we'll try. Okay. Does anybody know what the word retilíneo uniforme? What is it? Yeah, I understand that. Okay. I think it's like uniform force applied. Is the movement in which the velocity appears to be constant during all of the stagnant nature of a body, and the velocity is constant and different from zero, and the acceleration is none. Thank you. Congratulations, David. Sim, gente, agora guardem esses conceitos de inércia na sua cabeça e abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Lucas, capítulo 19. Luke chapter 19. We're going to talk about, while you think about these concepts in your head, we're going to look at the Bible. Esse texto de Lucas, capítulo 19, é um texto extremamente conhecido da maioria de nós. This text in Luke chapter 19 is extremely well known to the majority of us. Ele fala do encontro de Zaqueu com Jesus, ou de Jesus com Zaqueu. He talks about the encounter between Zacchaeus and Jesus. Diz assim, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa,
Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. I'm going to read verses 1 through 10 pretty quickly. He entered Jericho and was passing through, and there was a man named Zacchaeus. He was a chief tax collector and was rich, and he was seeking to see who Jesus was. But on account of the crowd he could not, because he was small of stature. So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was about to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry and come down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all grumbled. He has gone in to be the guest of a man who is a sinner. And Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have defrauded anyone of anything, I restore it fourfold. And Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Esse texto me mostra um movimento em 3D. This text shows me the movement in 3 ways. Não necessariamente em 3 dimensões a princípio, mas em 3 direções diferentes. Okay, not necessarily in 3 different directions. That's what he's talking about. A primeira direção que eu vejo é a direção de Jesus. The first direction that I see is the direction of Jesus. Jesus caminha resoluto, decidido. Jesus, his path, his way was resolved, was decided. Tranquilo, inabalável pelo barulho das multidões que o observavam. It was calm and it was undisturbed by the noise of the crowd and everyone watching. Jesus caminha com aquela tranquilidade de quem sabe para onde vai e o que vai fazer, sabe? He had a calmness about him as someone who knew where he was going. É muito diferente, por exemplo, do movimento da multidão, que é o segundo movimento que eu quero chamar a sua atenção. The second direction is the crowd, and the way of Jesus is really different from the movement of the crowd. O texto não deixa claro se a multidão seguia Jesus ou se a multidão apenas acompanhava Jesus com seu olhar. The text describes this crowd as a crowd that was following Jesus and was just kind of like watching him as he passed by. Mas a multidão, você percebe que o movimento dela não é um movimento retilíneo uniforme como o movimento de Jesus era. Era um movimento agitado, confuso. But the movement of the crowd was not decided the way the movement of Jesus was decided. It was not purposeful. It was kind of rowdy and it was disorganized and confused. É tipo o movimento quando você está num show. A galera se movimenta todo mundo junto e misturado, e você, se tiver parado, você vai sofrer os esbarrões do movimento. It's like the movement of a crowd at a show. Everybody's kind of just like tossing and moving, but with no real direction. A terceira direção, o terceiro movimento que eu enxergo quando olho para esse texto é o movimento de Zaqueu. The third movement that I see when I look at this text is the direction, the movement of Zacchaeus. Zaqueu, ele está decidido a ver Jesus. Zacchaeus was decided he was going to see Jesus. Mas ele era pequeno. But he was such a small man. Imagina um monte de cara do tamanho do David e eu. Eu não sou tão baixinho, eu tenho 1,73, mas o David deve ter 1,80, 90. Okay. Fica difícil. So imagine somebody like me, somebody like Evandro, but someone like Zacchaeus. Então Zaqueu tem que usar uma outra estratégia. Ele vê mais ou menos por onde Jesus ia passar e sobe na árvore. And so unlike somebody like me, Zacchaeus had a different strategy. He was going to go up in a tree to be able to see him. Muito bem. Jesus, a multidão e Zaqueu. Jesus, the crowd, Zacchaeus. Quando Jesus chega aonde Zaqueu estava, ele para. When Jesus arrived at the place where Zacchaeus was, he stopped. E você já tentou parar quando você está andando em grupo? E você já tentou parar quando você está andando em grupo? Você viu como é difícil parar quando você está andando em grupo?
Se você para quando você está andando em grupo, o que acontece? So Jesus said, like, hey, stop, and the group stops. And have you guys ever tried to stop when you're walking with a group? What normally happens if you're like, whoa, hang on. Certamente o que ia acontecer ia ser isso. A For sure, multidão this happens right here. ia levar Jesus. Para Jesus parar naquele momento e olhar para Zaqueu, Jesus teve que exercer uma força igual e contrária à força que o grupo exercia sobre Jesus. For Jesus to be able to stop the crowd, he had to have an authority, a force equal to the contrary force of the crowd. A força do atrito. A force, sorry. The freak force. Okay. A force equal to the friction. Gostaram do inglês aí? Mas fica atento, gente. But pay attention. Quando Jesus então para, ele enfrenta toda a força do movimento das massas sobre o seu corpo. Ele tem que ser capaz de suportar toda a força contrária do movimento das massas para que ele possa parar e olhar para Zaqueu. But for Jesus to be able to stop the crowd, he had to be a man who could stand with the force against the force of the masses because he was decided to stop and to see Zacchaeus. Mais que isso, quando ele dirige a palavra para Zaqueu, ele agora tem que exercer uma força maior do que toda a força que a multidão estava exercendo sobre ele. But for him to be able to stop and give the word to Zacchaeus, he had to have not only an equal force, but a greater force than the crowd to be able to call Zacchaeus to Porque himself. Zaqueu, apesar de ser judeu, ele era publicano e os judeus não gostavam de Zaqueu. Because Zacchaeus was a tax collector and wasn't liked. Então Zaqueu, ele era judeu, ele era publicano, e além de ser publicano, ele era chefe dos publicanos. Você imaginou o tanto que ele devia ser odiado? Você imaginou o tanto que o povo deve ter ficado com raiva de Jesus quando Jesus parou e olhou para Zaqueu e falou com Zaqueu? So not only was Zacchaeus a Jew, a tax collector, but also the chief of the tax collectors. So imagine the anger of the crowd when Jesus stopped specifically to talk to this man. Algumas vezes nas nossas vidas, nós somos desafiados a fazer exatamente como Jesus fez. Sometimes in our lives we're challenged to do exactly this, exactly what Jesus did. Sair do movimento das massas, das multidões. To get out of the movement of the masses, of the crowd. Exercer uma força contrária e igual para poder parar. And exercise a force that is both contrary and equal in order to stop. E se você quiser se posicionar ao lado de Jesus, você muitas vezes vai precisar exercer uma força contrária e maior do que toda a multidão está exercendo sobre você. And if you desire to take a place beside Jesus, many times you are going to have to exercise a force not only equal to, but greater than the force of the multitude. Para você estar aqui nessa noite, você fez isso. For you to be here tonight, you did that. Com certeza muitos convites surgiram para você para ir para alguma baladinha, para alguma festinha, um barzinho. For sure, you guys had many invitations to go do something else. Esse é o movimento do mundo. This is the movement of the world. O movimento do mundo, ele nos chama, ele nos traga e ele quer que a gente simplesmente continue a caminhar nessa inércia que eu não sei onde vai dar. So the movement of the world is like this movement of the crowd. It's just going to force you to continue moving on in whatever way you are going. Mas Jesus quer que você faça um movimento diferente. But Jesus requires us to have a different kind of movement. Jesus quer que você pare de ser levado para qualquer lugar, por qualquer multidão. Jesus doesn't want you to just be carried away by some crowd or some multitude to wherever place. Que você seja capaz de parar e olhar ao seu redor. And you guys are able to stop and to look around. E ver que tem pessoas sofrendo ao redor. And to see people who are suffering around you. E ver que algumas situações precisam ser mudadas em você, na vida das pessoas que te rodeiam e no nosso país. And to recognize that there are things that need to be changed around you in the lives of people and in your own life. Mas para fazer isso, você tem que ter uma força parecida com a força de Jesus. But in order for you to do this, you're going to have to use a force it's equal to the force of Jesus. Não dá para fazer isso pela minha força, pela sua força.
we're not going to be able to do this just with my force or your force. It's not going to work with our strength. Pela minha força, pela sua força, nós vamos continuar sendo empurrados pela multidão. By my force, by your force, we're just going to continue on with the crowd being carried away. A gente não vai ter aquilo que é necessário, aquela energia que é dada pelo Espírito Santo para a gente dizer não quando a gente precisar dizer não. Apart from the Holy Spirit, we're not going to have the strength, the energy to continue on and to say no when we need to stop the crowd. Um dia na minha vida eu precisei dizer esse não. One time in my life, I needed a sign, E foi difícil pra caramba. and it was really difficult Porque era mais fácil continuar na inércia. because it was way more easy to just continue on in the same way. Era mais fácil simplesmente continuar fazendo aquilo que eu via as outras pessoas fazendo e que para mim já era natural. And it was much easier to just keep doing the things that I saw other people doing and the things that just seemed natural to me. Então, sexta-feira, sábado à noite, eu saía com a galera da escola, com a galera da facul, com a galera depois do trabalho. And so Friday night, Saturday night, I would go out with my friends, with the guys from work or from school. Mas andar no povão, andar na galera, cansa. But walking with the crowd, with those guys, it's tiring. Você sabe que cansa. You Se know how você it está is. nessa, você sabe que cansa. Ninguém aguenta muito tempo. You understand that it's just exhausting to continue that way. Chega uma hora que você precisa tomar uma decisão. There will come a time when we have to make a decision. E essa decisão só é possível de ser tomada se você tiver alguém que banque a sua decisão. And this decision is impossible to make. To be able to support your decision alone. Então, eu resolvi contar para minha galera. And so E- I decided to get in touch with my group of friends. No meu caso, a decisão foi um pouco mais drástica, porque eu resolvi contar para a galera que eu ia ser pastor, que Deus estava me chamando para ser um servo dele. So for my group of friends, it seemed like kind of a rash decision because I called them and I said, hey, I'm going to go be a pastor and serve the Lord in that way. Bicho, meus amigos ficaram loucos comigo. And they thought, guys, my friends thought I was crazy. Você tá doido? They said, you're crazy. Ainda ontem você estava com a gente fazendo exatamente tudo que todo mundo faz e hoje você vem me dizer que você vai ser um pastor. And so they're saying, you're going to give up everything that everybody else does just to be a pastor. Deixar aquela inércia, porque a inércia ela pode ser a inércia da estagnação ou a inércia do movimento. Deixar a inércia daquele movimento para mim foi muito difícil. For me to leave this way of walking, this way of being was really difficult. Mas eu percebi que Jesus olhava para mim como ele olhava para Zaqueu. But I realized that Jesus looked at me the same way that he had been looking at Zacchaeus. E, sabe, algumas coisas nesse texto, muitas coisas nesse texto me chamam a atenção, mas uma coisa em particular me chama a atenção, que é quando Jesus olha para Zaqueu e fala que vai estar com ele na casa dele, e uma vez que ele está lá comendo na casa de Zaqueu, e o povo volta a sua raiva contra Jesus e fala, ele está comendo com um pecador. A lot of things in this passage kind of call my attention. They get my attention. But one thing specifically stands out to me, and that's this. When Jesus stopped and he looked at Zacchaeus and he said, Zacchaeus, I'm going to your house today. I'm going to eat dinner with you. The crowd turned their anger to Jesus and said, you're going to go eat with him in the house of a sinner? Zaqueu, ele toma as dores de Jesus. Zacchaeus, he took the pain of Jesus. Porque aí é nesse momento que Zaqueu se levanta e fala assim, Senhor, ele não chama mais Jesus de Jesus, ele chama Jesus de Senhor. Ele não chama, he don't call anymore Jesus of Jesus, but of Lord. Okay. Yeah, he didn't call Jesus Jesus anymore, but he called him Lord.
just to clarify. Ok. Percebe? Quando nós somos capazes de amar alguém, como Jesus foi capaz de amar alguém, essa pessoa não responde mais, essa pessoa não suporta mais ver que um outro está sofrendo por ele. A resposta que Zaqueu tem que dar para Jesus, a partir do momento que ele se sente amado, a partir do momento que ele se sente recepcionado por Jesus, é amar Jesus também. So when Zacchaeus, when he realized this, when he received the call of Jesus, instead of responding as someone who was suffering or being ridiculed, he responded as someone who had been loved, who had been received because of the call of Jesus. E para fazer com que as pessoas parassem de criticar Jesus, Zaqueu levanta e fala assim: Senhor, se eu tenho roubado alguém, hoje eu vou restituir 4 vezes mais. And so when Zacchaeus responded after Jesus had stopped and talked to them, he said, Lord, if I have robbed anyone of anything, I will repay them tenfold, fourfold. É com esse amor que Jesus chamou, é com esse amor que Jesus me ama, é com esse amor que Jesus se entregou numa cruz por nós. It was this love that the Lord calls us with. It's this love that the Lord went with to the cross. E eu te pergunto, dá para continuar do jeito que você está vivendo? Você está vivendo de um jeito que as pessoas vão olhar para você e vão falar, ali é um servo de Cristo. Ou você está vivendo de um jeito que as pessoas vão olhar para você e falar, tem nada a ver esse indivíduo. So I would ask you this question: does it work to just continue on living? Work to continue on living in the same way when Jesus has called you to do this? Jesus aguentou todo o peso de uma multidão por amor a uma pessoa. Jesus morreu numa cruz da maneira mais sofrida que podia por causa do seu sangue e do meu sangue. Jesus took on the anger of the crowd, the weight of the crowd, to stop and show love to one person. And in the same way, he took on the weight and the wrath of God to die on the cross so that by his blood he could spare us. Dá para não amar Jesus? Sorry. Dá para não amar Jesus? Does that work for... can you not love the way that Jesus loved? Cannot we love Jesus? Okay. E agora saindo da esfera individual e vendo o nosso país, a situação caótica do nosso país, And so, with the blood of Jesus in the situation that's going on in our country right now, eu te pergunto, dá para a gente ficar sentadinho todo sábado à noite na igreja, vendo que tem gente e vendo que tem uma multidão de miseráveis aí que precisam saber que há esperança para eles? and so for you guys like sitting here on a Saturday night in church, do you understand the suffering of the crowd and what they're dealing with, the suffering and the pain and all of that? Are you aware of that? Como o amanhã vai ser maior se você continua hoje do mesmo jeito na inércia do movimento que você tem todos os dias da semana? How will tomorrow be better if nothing changes about the way that you are living today and if you just continue on in the way that you've always continued on? O que eu quero fazer porque olha só, 2 meses depois, o movimento das ruas já está praticamente acabando, é ou não é? Now, I'd ask you guys, two months ago, the streets were pretty much empty, weren't they? E daqui a um ano, se você continuar na inércia, ele vai ficar apenas na lembrança. And from here, 1 year from now, if you continue in the way that you're going, what was the last part? Ele vai ficar apenas na sua lembrança, memória. It will just be a memory. Cara, se envolva. Faça alguma coisa. Assim como Jesus fez alguma coisa por você, Ele quer que você faça alguma coisa pelo seu país também. So guys, move, do something. In the same way that Jesus stopped
to look at you. He desires that you would look and that you'd do something for your country and for those around you. A palavra que eu tenho para você nessa noite é esse desafio. The word that I have for you guys tonight is challenge. Você seja capaz de perceber todo o esforço que Jesus fez por Zaqueu e por você. You guys have the ability to realize and to do exactly what Jesus did for Zacchaeus. E que você seja capaz de repetir esse movimento em favor de outras pessoas, em favor do nosso país. You guys have the ability right now to intercede, to pray for other people and to pray for our country. Amém? Amen. Quero orar por você. I want to pray for you guys. Senhor, muito obrigado, Pai. Lord, thank you so much, Father. Porque a gente tem a oportunidade de estar aqui na Tua casa e ouvir a Tua palavra. Because we have the opportunity tonight to be in your house and to hear your word. A gente entende o Teu amor Because we have your love. e a gente entende, Senhor, que não dá para ficar do jeito que a gente está. And because, Lord, we have the opportunity to know that it doesn't work to continue on the same way. Queremos te pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor mova os nossos corações na direção daqueles que precisam, Pai. God, I pray that tonight you would move our hearts in the ways that they need to be moved. Essa é a lição que o Senhor nos dá na história de Zaqueu. This lesson that we've learned from the story of Zacchaeus. Essa é a lição que o Senhor nos dá na nossa própria história, quando o Senhor nos olhou também com amor. God, I pray that you would move that same lesson, that you'd work it in our hearts. Se nós nos movermos, Pai, com a Tua força, That we would be moved, Lord, by your strength. com certeza amanhã será maior. And that for sure tomorrow will be bigger and better. E é isso que nós te pedimos. This is our prayer, Lord. Em nome de Jesus, amém. Amen.